A porta do quarto principal rangeu levemente, mas António de Almeida não se mexeu. Deitado na cama king size, com os olhos semicerrados sob os lençóis de seda, fingia o sono profundo que o médico lhe recomendara após o último episódio de fadiga. O coração, porém, batia acelerado, não de doença, mas de suspeita. Há semanas que observava Tiago, o filho da sua fiel criada Maria, com um olhar que ia além da gratidão pela dedicação da família. Tiago, aos 25 anos, era o oposto do mundo rígido que António construíra, humilde, sorridente, com aqueles olhos castanhos que pareciam guardar segredos do mar de Cascais. António era o dono da Almeida Energia, uma das maiores fortunas de Portugal, com vilas em Sintra e apartamentos em Lisboa. Viúvo há 10 anos, criara o filho único, Pedro, num ambiente de privilégios, mas Pedro partira para Londres, deixando-o sozinho com os empregados. Maria trabalhava para ele há 30 anos, Tiago crescera na casa, ajudando a mãe, estudando à noite para se tornar enfermeiro. António confiava nele como em ninguém. Por isso, quando os boatos chegaram, sussurros de um amigo conservador sobre inclinações de Tiago, decidira testar. Fingir o sono, deixar-se vulnerável, ver o que o rapaz faria quando pensasse que ninguém via. Tiago entrou no quarto com a bandeja do chá da noite, como sempre. O aroma de camomila preenchia o ar. António ouviu os passos leves, o tilintar da colher. Senhor António, o chá está pronto, murmurou Tiago, aproximando-se. António não respondeu. Fingiu roncar baixinho. Por dentro, uma tormenta. E se for verdade? E se ele me tocar de forma errada? Eu o expulso, acabo com tudo. Mas outra voz, mais profunda, sussurrava o oposto. E se não for? Porque isso me aterroriza tanto. Tiago pousou a bandeja na mesinha de cabeceira. Hesitou. António sentiu o olhar dele sobre si, quente como o sol de verão em Sintra. Ele vai embora, pensou António. Mas Tiago não foi. Ajoelhou-se ao lado da cama, ajustou o cobertor que escorregara, com uma ternura que fez o peito de António apertar. Descanse bem, senhor, sussurrou Tiago, a voz baixa, quase trêmula. Depois, algo inesperado, a mão de Tiago roçou levemente a testa de António, afastando um fio de cabelo grisalho. Um toque inocente, carinhoso, como o de um filho. Ou mais. António congelou por dentro. O toque durou segundos, mas pareceu eterno. Ele sente algo por mim. Um velho como eu. A suspeita transformava-se em confusão. Tiago era gay, sim, António soubera por acaso, ao ver uma mensagem no telemóvel dele uma vez. Mas aquilo era afeto puro. Ou desejo reprimido. António abrira os olhos uma fresta, Tiago olhava-o com uma tristeza profunda, olhos marejados. Porquê? Porque me olha assim. No dia seguinte, a vila em Sintra acordava com a névoa matinal. António desceu para o pequeno almoço, fingindo normalidade. Maria servia o café, alheia a tudo. Tiago ajudava na cozinha, mas evitou o olhar do patrão. António sentiu um vazio estranho. Eu testei, mas quem falhou fui eu. Durante anos, reprimiria sentimentos que nem admitia ter. Cresceria na casa como um órfão de luxo, vendo António casar-se novamente com uma mulher da alta sociedade, só para manter aparências. Não, Tiago nunca ousara confessar o amor que nutria desde adolescente pelo homem que o criara como família. Na mesa, António pigarreou. Tiago, vem cá um momento. O rapaz aproximou-se, tenso. Ontem à noite. Obrigado pelo cuidado. Tiago corou, baixando os olhos. É o meu dever, senhor. Mas por dentro, Tiago gritava, se soubesse como dói tocar em si e fingir que é só dever. Como dói amar um homem que nunca poderá me amar de volta. António observava-o, o coração dividido. A sociedade portuguesa mudara, o casamento gay era lei há anos, mas no seu mundo de negócios conservadores, em Lisboa, um bilionário como ele admitir atração por um homem, e ainda o filho da criada. Impensável. Eu o destruiria. E a mim mesmo. Mas o toque da noite anterior queimava na pele. Os dias seguintes foram de tensão sutil. António pedia mais ajuda de Tiago, massagens nas costas após reuniões exaustivas, conversas longas na varanda com vista para o Palácio da Pena.
Tiago obedecia, mas cada proximidade era uma tortura. Ele me testa. Sabe de mim. Tiago pensara em partir, arranjar emprego no outro lado, mas a mãe precisava do trabalho, e ele. Ele não conseguia deixar António. Uma noite, após uma festa em Lisboa onde António fora pressionado por amigos sobre herdeiros, voltou bêbado. Tiago ajudou-o até o quarto. António fingiu novamente o sono, mas desta vez, alcoolizado, deixou escapar um gemido. Tiago, exausto de reprimir, sentou-se na beira da cama. Por que me faz isso? Murmurou para o adormecido. Porque me olha como se quisesse algo mais, e depois recua. Lágrimas caíram. Inclinou-se, beijou levemente a testa de António, um beijo casto, cheio de dor. Eu amo-o. Há anos. Mas nunca serei suficiente. António abriu os olhos de repente. O choque paralisou-os ambos. Tiago levantou-se, horrorizado. Desculpe, senhor. Eu. António segurou-lhe o braço. Não vá. A voz rouca, vulnerável. Pela primeira vez, o bilionário confrontava o abismo dentro de si. Os olhos de António encontraram os de Tiago numa intensidade que nenhum dos dois esperava. O quarto em Sintra parecia encolher, o ar carregado de anos reprimidos. Repete o que disseste, ordenou António, a voz baixa, mas não de raiva, de medo. Tiago tremia, o rosto pálido sob a luz fraca do abajur. Acabou tudo. Ele me despede, conta à mãe, destruirá a minha vida. Mas as palavras saíram novamente, quebradas, eu amo-o. Não como empregado. Como homem. António soltou o braço como se queimasse. Levantou-se da cama, cambaleante pelo álcool, mas sóbrio o suficiente para sentir o mundo ruir. Eu sabia. No fundo, sempre soube. Aos 58 anos, nunca admitira atração por homens. Casara por conveniência, tivera amantes mulheres discretas, construíra um império para esconder vazios. Tiago, com sua juventude, sua bondade, despertara algo proibido. O teste inicial fora defesa, provar que era só imaginação. Mas agora... Saia, disse António, frio. Tiago obedeceu, correndo para o quarto dos empregados. Chorou a noite toda, planeando partir ao amanhecer. Maria bateu à porta. Filho, o que aconteceu? Ele mentiu, disse dor de cabeça. Por dentro, perdi tudo por um beijo na testa. António não dormiu. Andou pela vila, olhando fotos antigas, Tiago criança correndo nos jardins, ele próprio mais jovem, sorrindo ao lado da esposa falecida. Eu o criei quase como filho. Isso é errado. Doentio. A sociedade em Portugal aceitava o amor gay, mas na sua bolha de bilionários, em reuniões no Porto ou Lisboa, olhares de desdém ainda existiam. O partido Chega crescia, ecos de preconceito. Se souberem que o grande António de Almeida deseja o filho da criada. Pela manhã, chamou Maria. Tiago vai tirar férias. Pagas. Maria estranhou, mas aceitou. Tiago partiu para casa de um amigo em Cascais, o coração em pedaços. Semanas passaram em silêncio. António mergulhou no trabalho, mas a vila parecia vazia. Sonhava com o toque de Tiago, acordava suado. Eu o amo. Ou é solidão? Pedro, o filho, voltou de Londres para uma visita. Notou a mudança no pai. Estás estranho, pai. Mais fechado. António quase confessou, mas calou-se. Pedro, heterossexual convicto, falava de namoradas. Ele me odiaria. A culpa crescia. Tiago, em Cascais, tentava esquecer. Encontrou amigos da comunidade LGBT em Lisboa, saiu à noite no Bairro Alto, mas nada preenchia o vazio. Amei um homem impossível. Um patrão. Um heterossexual. Voltou após um mês, forçado pela mãe. O reencontro foi gélido. António evitava-o, mas os olhares cruzavam-se cheios de dor não dita. Uma crise mudou tudo. António sofreu um ataque cardíaco leve durante uma reunião em Lisboa. Hospitalizado, recusou enfermeiros, pediu Tiago. Só ele me entende. Tiago foi, dia após dia, cuidando, lendo jornais,
segurando a mão quando ninguém via. Antônio, vulnerável na cama de hospital, confessou: aquele teste. Eu fingi dormir para te testar. Porque tinha medo do que sentia. Tiago parou, olhos arregalados. Sentia o quê? Antônio desviou o olhar. Confusão. Tu és importante. Não mais. Ainda não conseguia dizer. Alta hospitalar. De volta a Sintra, a tensão explodiu numa noite chuvosa. Antônio chamou Tiago ao escritório. Quero que fiques. Como? Mais que empregado. Tiago riu amargo. Como o quê? Amante secreto. Eu mereço mais. Virou-se para sair. Antônio segurou: não sei o que sou. Mas sem ti, morro. O beijo veio impulsivo, desesperado. Tiago correspondeu, anos de desejo explodindo. Mas depois, afastou-se. Isso destrói-nos. A sociedade, a sua família. Antônio chorou, ele, o poderoso, chorou. Tenho medo. Mas mais medo de te perder. O beijo mudou tudo, mas nada resolveu. Dias após, Antônio e Tiago navegavam num mar de culpa e desejo. Encontros furtivos na vila de Sintra, toques roubados quando Maria dormia. Antônio descobria-se aos 58, questionando uma vida inteira. Sou gay? Bissexual? Ou só amo ele? Livros sobre identidade lidos às escondidas, noites em claro. Tiago sofria mais. Sou o segredo sujo de um rico. Ele nunca assumirá. Amigos em Lisboa aconselhavam: sai daí, Tiago. Mereces alguém livre. Mas o amor era mais forte. Pedro anunciou visita prolongada. Vou ficar um mês, pai. Preciso de ar português. Antônio entrou em pânico. Pedro notara olhares estranhos. Uma noite, confrontou Tiago na cozinha: o que se passa entre ti e o meu pai? Tiago negou, mas Pedro, intuitivo, suspeitou. Antônio tentou afastar Tiago, mandando-o para cursos no Porto. Separação dolorosa. Cartas secretas, chamadas à noite. Volta, por favor. Não aguento. Tiago voltou, mas o medo crescia. Um jantar familiar: Pedro, Antônio, Maria. Pedro bebeu demais, explodiu: pai, ouvi boatos. Sobre ti, homens. Antônio negou veementemente. Absurdo. Mas o olhar para Tiago traiu. Pedro saiu furioso. No dia seguinte, Pedro vasculhou o quarto do pai, encontrou mensagens no telemóvel. Confrontação épica. O filho da criada. És doente. Palavras cruéis, ecos de preconceito que Antônio temera. Pedro partiu, cortando contacto. Antônio desabou. Perdi o filho por isso. Depressão profunda. Tiago cuidou, mas agora público na vila, Maria descobrira, chorara, mas aceitara. O meu filho ama-o. Seja feliz. Mas a sociedade. Vazamento para a imprensa: bilionário Almeida em romance gay com empregado. Escândalo. Amigos afastaram-se, negócios ameaçados. Antônio confrontou o espelho: vale a pena. Quase terminou tudo. Tiago implorou: lute por nós. O escândalo abalou os alicerces da vida de Antônio. Jornais sensacionalistas em Lisboa espalhavam headlines: amor proibido na alta sociedade. Ações da Almeida Energia caíram. Parceiros conservadores recuaram. Antônio, outrora intocável, sentia o peso do julgamento. Noites em claro, questionando: eu destruí tudo por um capricho tardio. Tiago merece melhor que um covarde. Tiago, resiliente, segurava-o: não é capricho. É amor. Mas por dentro, duvidava: ele aguentará? Ou fugirá de volta ao armário? Pedro enviou carta dura: nunca mais quero ver-te. Dor imensa. Antônio tentou reconciliar: voos a Londres, mas porta fechada. Maria, ponte, falou com Tiago: dá tempo ao senhor. Ele mudou por ti. Mas Tiago cansava-se de esconder.
Saídas discretas ao bairro alto, onde eram livres, contrastavam com a prisão da vila. Um turning point, entrevista anónima à TV, António quase aceitou desmentir tudo. Tiago implorou, seja honesto. Pelo menos consigo. Crise financeira, boicote. António vendeu parte da empresa para estabilizar. Solidão. Numa noite em Sintra, tempestade, António confessou, tenho medo de te perder mais que tudo. Abraçaram-se, chorando. Promessa, vamos assumir. Devagar, mas juntos. Primeiro passo, jantar com amigos próximos LGBT. Apoio inesperado. Força cresceu. Pedro ligou, arrependido após reflexão. Pai. Desculpa. Quero entender. A reconciliação com Pedro foi lenta, mas real. Encontros em Lisboa, conversas profundas. Pedro via o pai feliz pela primeira vez. Se te faz bem, apoio. Aceitação gradual. António e Tiago tornaram-se oficiais discretamente. Viagens a Cascais, mãos dadas na praia. Sociedade ainda murmurava, mas muitos aplaudiam coragem. Conflitos internos persistiam. António lutava com idade, classe social. Sou egoísta por prendê-lo. Tiago Rissuring, escolhi-te. Alta sociedade dividida. Alguns cortaram, outros aproximaram-se. Negócios recuperaram com imagem progressista. Maria orgulhosa, casamento simbólico na vila. Mas Sombra, ex-amigo conservador, ameaçou mais vazamentos. António enfrentou publicamente numa conferência, amo um homem. E daí? Aplausos. Tiago formou-se enfermeiro, trabalhou independentemente. Igualdade. Amor aprofundava-se, mas dúvidas, futuro. Casamento. António hesitava publicamente. Clímax emocional, proposta em Sintra, no Palácio da Pena. Casa comigo. Tiago chorou, sim. O casamento foi íntimo, na vila de Sintra, com amigos fiéis, Maria e Pedro presentes. António, aos 60, sentia-se renascido. Tiago, radiante, simbolizava vitória sobre preconceitos. Anos passaram. Adotaram criança, família completa. António reformou-se parcialmente, dedicando-se à Fundação LGBT. Pedro casou, netos vieram. Reconciliação total. Reflexões finais. António, olhando o mar em Cascais com Tiago, valeu cada dor. Tiago, o amor verdadeiro vence tudo. Superaram entendimentos, julgamentos, medos internos. Amor profundo, autêntico, triunfou. Portugal, progressista, acolheu-os. História de coragem, paixão, redenção. Fim de uma jornada que começou com teste e terminou em abraço eterno.